Fala pessoal, e aí como é que estamos? Aqui é o professor Júlio Rodrigues, professor de Sociologia, trazendo para vocês hoje um trabalho em duas partes, tá? A Antropologia e a Sociologia Brasileira, parte 1, e depois a nossa conclusão com a parte 2. Por quê? Para não sair correndo, né? É uma quantidade muito grande de pensadores, então vale a pena a gente dar uma explorada com calma, dentro desse nosso propósito, dentro daquilo que a gente quer buscar, que a gente quer construir, beleza? Vamos lá então. Sociologia brasileira, ela data desse período de 1920 a 1930. Em especial por quê? Porque justamente constituiu-se nesse momento um questionamento sobre o que viria a ser a sociedade brasileira. Só que você vai perceber que a sociologia está muito próxima da antropologia quando ela começa a questionar qual vai ser a identidade do brasileiro. Quem é esse povo brasileiro? Um povo brasileiro que tinha aí uma miscigenação muito grande, uma construção muito específica nesse pensamento. Galera, presta bem atenção numa coisa interessante. Aqui vocês vão ver o Gilberto Freire, por exemplo, discutindo a questão de raça. Só que raça não é mais um conceito sociológico, raça é um conceito biológico, tá? Em sociologia nós tratamos de etnia, que são os costumes que dizem respeito a essa construção. Pois bem, qual que era o contexto no qual aconteceu esse desenvolvimento da sociologia brasileira e da antropologia? Primeiro, um crescimento populacional muito grande. Segundo, uma expansão cafeeira gigantesca. E não podemos esquecer da Semana de Arte Moderna em 1922. Tanto é que, por volta de 1870, vai surgir o primeiro veio sociológico, que não é nem da sociologia, da literatura, com Euclides da Cunha. Euclides da Cunha escreveu o livro Os Sertões, porque ele foi correspondente, né, na Guerra de Canudos, e lá ele traçou a seguinte ideia, de que se há uma identidade para ser constituída no brasileiro, essa identidade é a identidade do sertanejo, que é o sujeito que é ousado, que é valente, que encara as dificuldades. Ele, inclusive, chega a dizer que é diferente do neurastêmico litorâneo, que fica só na praia tentando tomar sol para ficar com a pele da cor do sertanejo. Perceba que, nesse momento, o próprio Euclides da Cunha acaba aplicando uma condição etnocêntrica. Por quê? Porque ele está dizendo que, necessariamente, só vai poder ser brasileiro aquele que tiver as características do sertanejo. Olha como é que isso é perigoso a gente cair nessa mesma modalidade. Pois bem, posteriormente vem então Gilberto Freire, com o primeiro livro da sociologia brasileira, que é o Casagrande e Senzala. O que ele está destacando aqui? A dicotomia colonialista. Que dicotomia, Júlio? Casagrande, Senzala, senhor dos escravos, escravos, metrópole, colônia. Perceba que no título do livro você já extrai pelo menos 3 relações. Nesse livro, Gilberto Freire nos mostra o quê? Que necessariamente não temos que desvalorizar a miscigenação. O brasileiro é misturado e isso é um valor que ele tem. E justamente por ter essa mistura, Gilberto Freire vai criticar o chamado mito da democracia racial. Ele diz, não existe isso. Inclusive, vocês vão perceber que no Brasil, nós não temos necessariamente só o preconceito racial explícito, mas talvez o pior de todos eles, que é o preconceito velado. Como assim velado, Júlio? Aquele preconceito que é escondido, que não aparece na sociedade, mas você sabe que ele acaba sendo executado no cotidiano, beleza? Terceiro pensador, Caio Prado Júnior. Caio Prado Júnior escreve Formação do Brasil Contemporâneo, fazendo uma oposição e até uma crítica a Gilberto Freire, porque ele utiliza o pensamento marxista enquanto forma de análise da própria sociedade brasileira. Ou seja, ele estabelece uma visão crítica dessa formação. Ele vai dizer, não foi tudo tão bonzinho como Gilberto Freire colocou. Pelo contrário, foi pela violência, foi pela imposição, foi pelo estupro que nasceu a sociedade brasileira enquanto formação de um povo. E justamente ele vai criticar não apenas a colonização, mas o tipo de colonização. Né? Por quê? Se tivesse sido uma colonização de povoamento, haja vista nos Estados Unidos, por exemplo, com a Inglaterra, a gente teria uma outra relação. A colonização brasileira foi uma colonização de exploração. Então você tem o quê? Só saída das coisas daqui para a Europa. Okay? Quarto pensador de hoje, Sérgio Buarque de Holanda. Ele vai trazer no livro Raízes do Brasil uma grande referência a essa condição do que é o brasileiro. Ele diz que o brasileiro é o homem cordial. Opa! Mas, Júlio, o homem cordial não é o homem educado, o homem polido? Não. O homem cordial é o homem submisso. É aquele que vai aceitar as coisas como alguém lhes disser. Porque justamente o que acontece? Vai entrar naquilo que nós chamamos hoje do jeitinho brasileiro. Eu vou dar um jeitinho de fazer as coisas. Que também ganhou o suporte da lei de Gerson. Então, pessoal, percebam. Hoje, aqui, vocês têm essa primeira relação com esses 4 pensadores para iniciar a nossa construção.
Na nossa próxima aula, nós terminaremos essa parte, faremos a parte 2 e a conclusão dessa antropologia da sociologia brasileira. Beleza? Grande abraço, galera. Até mais, até a próxima.